Leandrinho, vamos lá. Para começar nossa live de hoje, a gente vai ter nesse final de semana as duas finais dos respectivos campeonatos continentais de seleções, né? A gente vai ter toda a final da Copa América quanto a final da Eurocopa. A final da Euro acontece meio-dia, deixa eu confirmar se é meio-dia, eu vou botar na tela também. 4 horas, desculpa. 4 horas. Vou botar na tela também para vocês verem. E já está definindo os finalistas, a gente vai ter a final com Espanha e Inglaterra, não é isso, Leandrinho? E aí, meu amigo, o que você achou primeiro dessas semifinais, né? Que a Espanha passou pela França por 2-1 e a Inglaterra passou por 2-1 da Holanda. Você esperava essa final? Essa final que você imaginou ali quando você viu os jogos eliminatórios começando, oitavas, quartas, e agora temos essa final com Espanha e Inglaterra? Boa, cara, para não falar que eu sou engenheiro de obra pronta, vou falar para a rapaziada que não viu, puxar aí nas últimas lives, mas sim, era a final que eu esperava, principalmente pelo chaveamento, tá? Eu tinha colocado a Espanha como a minha favorita, assim, acreditava que a Espanha ia ser a favorita a ganhar a Euro, muito pelo que a gente viu do amistoso entre Brasil e Espanha, uma Espanha que, apesar de não ter peças muito destacadas, né, como o Mbappé, como o Bellingham, Kane, não tem esse jogador estrela, estão se formando estrelas, inclusive, nessa Eurocopa, com Lamine Yamal, com Nico Williams, mas uma Espanha que joga coletivamente muito bem. Uma Espanha que, na minha visão, como equipe, como futebol jogado, se entende muito melhor do que outras seleções que estavam nessa Euro. E apesar de ter caído numa chave muito mais complicada, uma chave que tinha Alemanha, que tinha França, que tinha Portugal, era uma seleção que, para mim, já vinha apresentando um futebol um pouco melhor. Do outro lado, eu esperava a Inglaterra chegar na final, um pouco ali na fase mais inicial do mata-mata, por ser talvez uma chave mais desequilibrada do que o outro lado. Então, eu esperava esse confronto. Mas confesso para você que quando eu vi o Holanda e Inglaterra, e a partida que a Holanda fez também contra a Turquia, uma virada, uma Holanda muito física, para essa semifinal, eu acreditei que em determinado momento a Holanda ia passar. Inclusive, em alguns momentos, eu acreditei que a Holanda seria a favorita. Porque eu vi uma Holanda jogando bem, uma Holanda que estava com um bom ânimo, e uma Holanda muito física. O time da Holanda me pareceu fisicamente muito bom, muito imponente. E a Inglaterra não vinha fazendo boas partidas, não vinha tendo bons jogos. Inclusive, para mim, esse foi o melhor jogo da Inglaterra em toda a Eurocopa. Então, acreditei que a Holanda, de fato, ia conseguir sobressair. Mas lá no início do mata-mata, sim, essa é a final que eu esperava. Só dei uma corrigida de rota ali no caminho, acreditei na Holanda, mas se você for pegar um recorte mais passado, Espanha e Inglaterra, eu acho que é uma final digna para sair. É isso, é isso. Bom, você falou tudo aí sobre o jogo da Semi, né, cara? A Espanha tinha um caminho muito complicado nessa fase eliminatória, conseguiu passar por esses caminhos, foi bem. Ela já era, quando ela chega na semifinal, a seleção que jogava o melhor futebol, na minha opinião. Eu Sim, acho que foi a sim. opinião da maioria das pessoas. E acho que antes da Euro também. Sim, sim. Ela foi campeã da Liga das Nações recentemente. Se esperava o Della Fuente, vinha fazendo um trabalho muito bom, surgindo novos jogadores, como você comentou, do Yamal, que é um destaque dessa Euro, cara. Um jovem que chega muito forte para essa temporada do futebol europeu, que vai começar agora em agosto. E assim, ele é um cara que a gente pode pensar, porque quando você surge no Barcelona muito jovem, automaticamente você tem uma comparação muito forte com os maiores jogadores de todos os tempos, que é o Messi. É natural. Então isso já é uma pressão muito grande em cima de você já não consegue, às vezes você pode escorregar ali de uma forma e você sente uma pressão a mais. O Ansu Fati, que é uma geração anterior à do Yamal, jogador que começa bem, recebe a 10 do Messi, não consegue desempenhar, hoje ele é reserva no Brighton, ainda é vinculado ao Barcelona. Então, assim, cara, a gente sabe que isso pode pesar num jovem. Só que o Yamal, aparentemente, ele não sentiu esse peso. Já foi muito bem na temporada anterior. Ele ainda tá em crescimento, como a gente falou, já 17 anos, cara. E, assim... Completou 17 agora, né? Acho que é Completou ontem, 17 inclusive. agora. Exatamente. Então, assim, ele tem muita coisa ainda para galgar. Então, ele é um jovem que, se não for estragado, se a gente vê, porque assim, até a La Liga, ela é um futebol muito forte, mas menos do que a França, por exemplo, que ela preza um pouco mais pelo bom futebol, a gente pode esperar que o Yamal tende a se desenvolver. Ele pode até se tornar um top mundial,
com o tempo, e além de trazer o Barcelona de volta para as glórias, né? Que a gente sabe que o Barcelona ultimamente não tem estado muito bem. Então, assim, e ele pode conduzir essa Espanha para uma boa, para bons frutos também em relação à seleção, junto do Nico Williams, que você falou, jogador do Bilbao, que já interessa ao Barcelona, aos outros clubes. Uma geração bem interessante chegando. E a gente fala muito sobre esses jogadores de ataque, né? A gente tem o experiente, é o Morata, um jogador que também sofre muitas críticas, mas querendo na seleção, é um cara que entrega. Exato. A gente tem o Rodri, que é o capitão dessa equipe e na posição o melhor jogador que tem. Então a gente pode dizer que para criar um equilíbrio, um cara que precisa, esse cara é o Rodri. É um cara que traz o equilíbrio no meio de campo, é um cara que sabe sair jogando, marca muito bem. E até uma informação que é interessante, o Fabian Ruiz, jogador que é do PSG, né? Hoje que também é titular dessa seleção espanhola, sim, ele e o Rodri jogaram quase todas as seleções de base juntos. Então, assim, são caras que se conhecem desde muito novos. E isso é muito diferente. Isso faz um diferencial muito grande quando você vê uma seleção que está postada, quando dois caras se conhecem desde sempre. Com né? certeza. Então, mostra quanto esse trabalho da Espanha vem desde lá, desde muito garoto, jovem, muito das divisões de base, você vê os caras chegando à seleção principal. Tanto que o De La Fuente é uma extensão desse trabalho, por ser vir de divisões de base também da seleção espanhola. Tem um fato curioso nessa Espanha também que eu gostaria de compartilhar, que ela quebra muitos paradigmas que a gente acredita aqui no Brasil. Assim, que são coisas que eu também compartilho dessa crença em alguns momentos, mas a gente geralmente fala que primeiro a seleção precisa ter uma estrela e um dono. Aparentemente a seleção da Espanha não tem. É uma equipe, de fato, mesmo o Rodri, com toda a experiência, super campeão com o Manchester City, a gente não pode colocar a Espanha do Rodri ou ainda a Espanha do Yamal. Não, a Espanha é um time que não tem uma estrela e joga muito melhor que times que têm estrelas. E uma discussão que a gente tem muito grande aqui no Brasil, até acho que é reflexo do nosso passado vitorioso, que a gente fica recordando de 2002 e dos craques que a gente tinha. O Brasil tinha o melhor jogador dos melhores times, das melhores posições. E hoje, quando a gente pega essa Espanha, é muito difícil você pegar um jogador que seja protagonista no seu time, nos seus jogadores que estão no Barcelona. E não necessariamente são times de ponta. A gente tem jogadores do Atlético de Bilbao, por exemplo, posturando ali na seleção espanhola. Então, não necessariamente os jogadores que estão na seleção espanhola jogam em times top, e são os melhores da sua posição. Sim. Isso não faz com que a seleção da Espanha não ande. Inclusive, ela anda e ela chegou numa final de Euro. A gente tem uma crença muito grande aqui no Brasil que o camisa 10 do Brasil tem que ser o meio-campo do Real Madrid ou o meio-campo do City, e que o lateral tem que ser o lateral do Liverpool, sabe? E a seleção da Espanha meio que dá uma quebrada nisso. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas tem o Rodri, né, que é o volante do City, mas fora isso, o principal time que tem ali é o Barcelona, que está numa péssima fase, olhando o futebol europeu. Então, se a gente, por exemplo, chegar e falar que a gente tem um Rafinha que joga no Barcelona, o cara vai falar, porra, mas o Barcelona tá por exemplo, a gente fala que o Neymar tá jogando no Al Hilal. O Laporte joga no Al Nassr, se eu não me engano. Sim. E é titular da seleção espanhola. O Cucurella é um lateral esquerdo muito criticado no Chelsea, que tá fazendo uma grande Euro. Entendeu? Então, dá uma quebrada, essa Espanha dá uma quebrada em uma série de paradigmas que a gente coloca assim, no futebol brasileiro. E é uma Espanha que em determinado momento sofreu ali para poder fazer rejuvenescer seus convocados. Sim. Mas se você for pegar no recorte da linha do tempo, é uma Espanha que está sendo protagonista há muito tempo, desde a Copa de 2010 até hoje. É verdade, é verdade. Teve um intervalo ali, não vai tão bem 14, né? Aí tem 18, claro, mas também era um encerramento de uma geração. Sim. Isso é até normal você ter. Perde uma Copa das Confederações para o Brasil em 2013. Sim, e aí já não faz uma grande Copa em 14. Eu acho que é a questão da troca de bastão ali que aconteceu, e depois parece que vem se caminhando também para uma boa geração aí, com os jogos que vem. Só para falar da França, que a França assim, chegou à semifinal, mas eu acho que ela é uma decepção, não por ter chegado à semi, porque ela perdeu para uma grande seleção que é a Espanha, mas pelo futebol não apresentado, no caso, né? Jogou pouco, poderia jogar mais. O Mbappé, se tinha uma expectativa que ele pudesse brigar pelo lugar de melhor do mundo nessa Euro, não conseguiu entregar. A gente fica também um pouco... Eu me decepcionei um pouco com o futebol do Griezmann, jogador que às vezes eu até acho que ele é muito mais jogador de seleção do que de clube,
mas nessa Euro também não foi bem. Enfim, a França deixou a desejar, e isso para mim também foi uma hora que mostrou mais ainda que o Kolo Muani não é o centroavante para ser titular da França. Ele não consegue carregar de ser o centroavante de uma seleção de ponta como a França, né? Então, assim, a gente tem o Thuram no banco, que ele pode fazer esse papel mais ou menos. Eu não sei qual é a expectativa da França para jovem centroavante, mas a gente sabe, pelo menos na minha impressão, o Kolo Muani não é esse cara. É uma França que deu uma subidinha no salto, assim, na minha opinião. Óbvio, chegou em 2 finais de Copa, acho que estão até no direito, mas lembrar que a França quase foi rebaixada na Liga das Nações. Então, e fez uma Eurocopa assim, abaixo, de fato. Avançou, passou de Portugal ali. Se não tem a melhor seleção da Euro, assim, em questão de nome, é o segundo. Seria, sei lá. Com certeza. Acho que fica ali com a Inglaterra também. Enfim. Muito abaixo. E dá para ver que é uma França, por exemplo, a gente falava muito da dependência do Brasil em relação ao Neymar, dá para ver que é uma França completamente dependente hoje das atuações do Mbappé. Que foi, com certeza, muito influenciada ali pela lesão que ele teve no nariz no início da Euro, mas é uma França que ficou muito dependente. O Mbappé não apareceu, logo a França não se destacou, assim. Mas assim, também não é nada que vá, por exemplo, acredito eu que o Didier Deschamps continua, claro, ele não acho que há tantos anos. Acho que já declararam que ele vai ficar. Já, ele está muitos anos na seleção francesa, é um cara que entrega títulos aí, então vai chegar para a Copa do Mundo de 26 ainda no comando, mas de fato está faltando bola na seleção da França nesse momento. Já do outro lado da chave, você falou sobre que a Inglaterra, que a expectativa que chegasse à final, tinha uma chave um pouco mais tranquila do que os outros, sofreu mais do que devia também a seleção inglesa, sofreu mais do que devia, fez jogos ruins, mas está vivo e vai para uma final agora, querendo levar esse título que passou perto em 2020, quando foi vice para a Itália nos pênaltis. Em casa. Em casa, em Wembley, verdade. Então, assim, cara, porque é difícil a gente falar o que está faltando para essa Inglaterra, porque eu, por exemplo, eu não gosto muito do trabalho do Southgate. Eu acho que ele tem um grande elenco, assim, de possibilidade, e ele entrega. Para mim, ele tem um ataque muito forte, no meio para frente muito forte. Ele tem Bellingham, Phil Foden, Saka e Kane. Então, assim, esse time, na prática, ele teria que ser um time goleador, que a todo momento fizesse muitos gols, exatamente, e não entregou. Até nessa semifinal, que ele jogou um pouco melhor, de fato, ele ganha com um gol do Watkins, jogador que vem do banco, jogador da Aston Villa, com passe do Cole Palmer, jogador que demorou a ser utilizado nessa Euro. Então, assim, a gente vai criticar, tem o dedo dele? Tem, mas por que não usar antes? Por que você tem jogadores com tanta qualidade que não entrega tanto? Você acha que o que falta nessa Inglaterra? E com a condição de elenco, você acha que ela chega mais favorita que a Espanha? Na minha opinião, não. Não acho que ela chega mais favorita que a Espanha pela questão que eu comentei da jogabilidade. Assim, em elenco, o elenco da Inglaterra, na minha visão, é muito mais estrelado do que o elenco da Espanha. Mas em questão de jogo, de fato, para mim, esse foi o melhor jogo da Inglaterra, mas foi um jogo que a Inglaterra, assim, não vamos colocar que ela também se sobrepôs o tempo todo. A Holanda teve um momento de domínio do jogo também, apesar da Inglaterra ter feito a sua melhor partida, porque a Euro da Inglaterra foi muito ruim. Acho que a Inglaterra passa... É até estranho a gente falar por questões de entrosamento, porque o Southgate, eu não sei há quanto tempo o Southgate está na gestão da seleção inglesa, se eu não me engano, desde bastante 2016, tempo. Mas eu vou trazer bastante tempo. Já era para ser um time entrosado, mas de fato é um time que não tem um encaixe e é muito difícil você identificar um padrão também para o time da Inglaterra. Inglaterra que joga muito explorando ali os pontos, com passe para, né, aquela jogadinha de FIFA, né? Você vai até ele de fundo. 2016. A Inglaterra explora muito essa jogadinha de FIFA, aquele macetinho de você ir até o fundo, lá ele, e dar um passe para trás, né? Para alguém chegar batendo, mas parece que em determinado momento o time da Inglaterra fica um pouco confuso, assim. Não acho que a Inglaterra chega favorita, acho que também a Inglaterra passa por algumas questões que eu acredito muito no futebol da famosa zica, cara. A Inglaterra que tem um título só. A gente fala muito da Inglaterra, mas não é uma camisa tão pesada assim.
A Não verdade é é porque essa. ela tem uma grande liga, né? A gente É, para pensar que a Premier League é a maior, se não a maior liga do mundo, hoje em dia, somente de questão financeira, mas é uma seleção que vem tem agora uma brigando, Copa. Tem mas uma tem uma Copa, e Copa, não tem exatamente. nem E foi euro, em não casa, tem. Copa aqui também, o pessoal. Daquele jeitinho, né? É, Foi uma é, Copa é. daquele jeitinho que eles ganharam em 1900 bolinha. Então, assim, tem essa questão também que a gente sempre fala, né? Ah, que os clubes, eu acho que isso se repete para as seleções, precisam chegar sempre para poder se acostumar e consolidarem um time campeão. Não acredito que a Inglaterra tenha esse peso hoje. Eu acredito que os jogadores vão sentir essa final. Posso estar redondamente enganado, até porque a Espanha pode se destacar como a seleção mais, né, com mais títulos de Euro. Então, acho que é uma Espanha que chega Sim. com um peso de camisa também muito maior que essa Inglaterra. Se a Inglaterra tivesse jogado bola, com as estrelas que tem, eu poderia ter uma opinião diferente. Mas para o cenário que a gente está vendo hoje, eu acredito que a Espanha vai ser campeã. Boa, é isso. E antes de iniciar, vou falar um pouco da Holanda rapidinho, mas só para encerrar da Inglaterra, se caso a Inglaterra seja campeã da Eurocopa, você acha que o Bellingham leva o título de melhor do mundo? Cara, eu acho que leva porque a FIFA tá querendo qualquer motivo para tirar a bola de ouro do Vinícius Sim, Júnior. Como o Mbappé não jogou nada também, e o Bellingham também não jogou nada, mas o Vinícius Júnior e o Mbappé caíram, eu acho que tem uma chance. É muito injusto, seria muito injusto. Não acho que a Euro do Bellingham justifica isso. Vai ser, óbvio, a FIFA gosta sempre de uma historinha bonita para poder envelopar, que a Inglaterra ganhou o título há 1 milhão de anos, e que a geração dele levou a Inglaterra de novo a um título de expressão e tarará. A FIFA adora essas coisas. Mas em questão de futebol, não acho justo. A gente estava falando isso no nosso grupo também, indo na prancheta, que temos alguns meses até a eleição do melhor do mundo. E apesar desses meses, na prática, na teoria, não contarem. contarem para a premiação, eles, óbvio, que é a memória recente, mano. A memória mais curta que você tem. O cara vai lembrar de quem está jogando bola naquele momento, e são meses também que, na prática, vão fazer diferença para a premiação. Então, óbvio, pode influenciar, mas também se o Vinícius Júnior voltar jogando bola pelo Real Madrid, já dá uma cortada na raiz dessa história. É verdade, é verdade. Bom, antes de ler o que a galera tá falando no chat aí, a gente falou muito dos times que passaram, falando um pouco da França foi eliminada e da Holanda também eliminada. Abre o placar no jogo com 1-0, gol do Xavi Simons. Para mim, uma Holanda até que foi bem. A gente não esperava que ela pudesse brigar, assim, na minha opinião, ela não chegava como uma das favoritas, mas sabia que tinha uma seleção que poderia fazer o time acontecer. Cara, eu acho que é muito também de você consolidar esse trabalho. Acho que no caso da Holanda. Sim. Jovens, pô, Xavi Posso. Simons, por favor, Vai lá. quer falar? Não, eu queria aproveitar um momento aqui que a audiência tá com a gente, só para dar uns recadinhos da live, porque a galera tá Boa, aqui. Pô, valeu. rapaziada, só lembrar para vocês, a gente está aqui numa quinta-feira típica falando para vocês da Eurocopa, mas vai lá no nosso Instagram, segue a gente que tem um monte de conteúdo sobre Euro, todas as notícias estão lá. O Vários. Eduardo, que tá novo integrante aí, inclusive tá com a gente, Eduardo fazendo vários rios para poder falar o melhor, né, da Euro, da Copa América para vocês. Então vai lá no nosso Instagram, no nosso YouTube também está saindo esse conteúdo. A gente está muito bem aqui no YouTube, contamos com vocês. Então vai lá, se inscreve, garante que você está inscrito. Curto E os posso dar um vídeos. spoiler? É um Assim, spoiler, mas falar de um parceiro. Pô, hum, irmão, hum, o é Tanzada, isso. parceiro oficial do Na Prancheta, você que quer ficar na beca, igual os caras da Euro, igual os caras da Copa América, quer estar no estilo, igual você, cheio de marra, chegando para poder perder uma partida. Então, você vai lá na UTAN, que é uma parceira nossa, marca de roupa aqui do Rio de Janeiro, as roupas mais feras que tem roupa estampada, tem roupa básica, roupa simples, do jeito que você quiser, você usa o cupom na prancheta 10, ganha 10% de desconto, entregas em todo o Brasil. Então vai falar, eu não sou do Rio, não importa. Vai É lá, isso. compra, que você recebe na tua casa. Tá aí o TAM, inclusive o TAM, parceira nossa no Palpitômetro, o vencedor do Palpitômetro, que você acompanha lá no nosso Instagram, ganha um kit da UTAM. O JC tá liderando por enquanto, eu tô aqui, ó. Eu Aqui, ainda ó. sonho. Eu também sonho com o título Eu tô ainda. aqui. Mais boa. Vai lá, fala da Holanda, era só para aproveitar a É galera com a isso. É gente. boa. Boa, boa, tá certo. É isso aí. Bom, mas da Holanda foi o que eu falei. Eu acho que é uma seleção que também precisa consolidar uma geração.
a gente tem o Xavi Simons que faz o gol, um jogador também que começa a se firmar no futebol europeu, foi bem no Leipzig, Sim. Não sabe se vai ser aproveitado pelo PSG ainda. PSV. Eu acho que ele já tá para ser, já tá negociado. Eu acho que ele já tá negociado com um negócio bem avançado. Nossa, cara, esqueci o clube, mas era Juventus. Depois eu vou recordar aqui, mas ele já tem negociação para um clube de maior expressão da Europa. Então, o Xavi Simons, na realidade, ele é do PSG mesmo. Ele é do PSG, ele é vinculado ao PSG. Mas ele estava no PSV, né? Eu acho que eu falei besteira. Ele estava no PSV, depois foi pro Leipzig, agora jogou essa última temporada no Leipzig. Ah, tá boa. Entendeu? Ele passou, foi PSG, PSV, PSG, né? Vinculado ainda, Voltou. e RB Leipzig. E RB Leipzig essa última temporada, que foi bem. Foi temporada que foi bem, jogou melhor. O PSG já está pensando em aproveitá-lo, a gente não sabe se de fato vai. Vou ver se tem alguma novidade dele em questão de contratação. Ó, foi falado que ele informou o desejo de sair do PSG. Ele sabe que aquilo ali é um barco que não tem jeito. Exatamente. Bom, mas completando a seleção da Holanda, mas assim, foi uma Euro digna da seleção. Foi uma Euro digna. A Holanda surpreendeu, pô. Você tem que sair dali pensando que, pô, cara, mais pra frente a gente tem uma expectativa ali que pode melhorar. Tem um Guapo, jogador também, Gakpo, né, no seu, jogador que do Liverpool deve começar a receber mais oportunidades agora com essa temporada que vem. Então, assim, é uma seleção que pode também chegar em 2026 muito mais forte para brigar, às vezes, por uma semifinal da Copa ou coisas maiores, né? Não, com certeza, cara. A Holanda, acho que dessas seleções foi a que surpreendeu, assim. Jogou um bom futebol, tá? A seleção da Holanda jogou um bom futebol. Óbvio, acho que a Holanda também tem posições ali que precisam de alguém para poder cuidar delas, assim, de um centroavante. Tem o Xavi Simons, tem o Gakpo, tem o Van Dijk, enfim, tem excelentes jogadores. Mas a Holanda, cara, cai até de uma maneira um pouco triste para o futebol, quando eles estavam apresentando ele para a partida, um gol no último minuto, uma Holanda que estava buscando ali a partida parecia que ia para a prorrogação, e no último segundo ali parece que num descuido da seleção holandesa sai o gol e o futebol é assim. Mas é uma seleção que surpreendeu, cara, de fato, e é uma seleção fisicamente muito forte. Fisicamente muito forte. Você vê que a seleção da Holanda é uma seleção com uma estatura muito, muito alta. E os caras, irmão, eles entram na dividida, é muito difícil os caras perderem uma dividida, pô. Os caras tomaram, dura textão de pré-treino e foram jogar bola, entendeu? Então, assim, é uma seleção que surpreende. Acho que tem um bom caminho, cara. Tem um bom caminho e tem uma... Precisa ganhar alguma coisa também, né? Porque a Holanda, 3 finais de Copa não ganhou nenhuma. Eurocopa também foi lá em 20 anos. Depois, a última vez que ela tinha ganho foi em 88. Faz 20 anos que ela não chegava a uma semi de Eurocopa. Chegou agora. Então precisa ganhar também, precisa ganhar. Mas acho que tem um bom caminho pela frente. É isso. Bom, então só pra gente, de fato, a gente já falou sobre isso, mas você acha que da Espanha, né? Domingo, 4 horas. Acho que da Espanha. Vou torcer por isso, até pelo Vinícius Júnior. Também, acho que mesmo a Inglaterra com um time muito melhor, não acredito que não vai superar o futebol apresentado pela seleção espanhola. Eu também vou de Espanha campeã. E também pegar uma coisa que me impressionou também, é uma Euro com vários artilheiros, né? Vários artilheiros, sendo que o Harry Kane pode se destacar aí, né? Harry Kane pode, a gente tem o Dani Olmo também. O Dani Olmo também pode chegar a fazer gols. Então, assim, mas com 3 gols só, acho que era uma Euro que podia entregar mais. Uma Euro que teve muita disputa de pênalti, muito placares 0-0, os placares um pouco mais... Eu acho que isso também acabou levando a ter um número baixo de artilheiros com gols mais altos, né? Boa. Bom,